Bom dia, aqui quem vos fala é o Matheus, do Sindicato da Lacrate. Hoje a gente vai fazer um reactance do nosso Motomoto Geek, né? O hipopótamo nerd. O cara que é gigante dentro aqui da plataforma. O cara é enorme. O cara é enorme. Eu não tenho nem o que falar. Me faltam palavras para falar desse cidadão que é gigante aqui na plataforma. É um criador de conteúdo de peso. Criador de conteúdo de peso. E hoje vamos assistir um vídeo dele acerca de Thunderbolts, que é provavelmente um vídeo que talvez ali eu vá discordar. Porque a gente gosta de treta. A gente sobrevive da treta, né? O sanguessuga, ele precisa da treta para ele sobreviver. E eu estou tentando. Estou tentando sobreviver nesse ecossistema. Amolei os dentes para vampirizar conteúdos hoje. Vem comigo vampirizar conteúdo? Ai, que delícia. Vou até ler no meu dicionário, que é o Código Penal, se tem alguma palavra boa para isso. Vamos embora. Lançando depois de Ultimato, inclusive supera Homem-Aranha No Way Home, supera Deadpool e Wolverine, cara, muitos filmes que a gente se apaixonou. Aspas fortes do Ayrton. Vou até pegar do começo para vocês entenderem o que é que ele tá falando, né, velho? Ayrton. E galera, no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre Thunderbolts. Eu realmente demorei, pensei bastante se eu iria fazer vídeo falando sobre esse filme. E chegou à conclusão mais lazarenta possível, né, Ayrton? De fazer vídeo sobre esse filme. Esse filme canalha! Canalha! Vamos embora. Mas depois de uma segunda assistida, eu vi que necessitava trocar essa ideia com vocês. Caraca, não satisfeito com assistir uma vez, ele ainda vai lá e financia novamente esse filme, cara. De que lado você está, Ayrton? Hein? Faço como faço como Homelander. Que tipo de animal você é? Você gosta de atacar seus semelhantes? Porque esse filme dos Thunderbolts, ele realmente vai além do que a gente imagina. Se você se permite assistir esse filme de maneira séria, concentrada, sem ficar pensando em todos os fracassos que a Disney já fez pelo caminho, você com certeza vai encontrar a mesma coisa que eu encontrei. Um filme que... Vou encontrar o quê? Um filme desonesto, mentiroso, clickbait, safado, filmezinho safado. Isso porque eu tô assistindo o filme sem lembrar dos fracassos da Marvel. Sem lembrar dos fracassos da Marvel. Filmezinho safado, cara. Filmezinho propaganda de hambúrguer, cara. Miserável, lazarento esse filme, cara. E o Ayrton o Ayrton ainda dá uma carteirada, vê só. Ainda toma uma carteirada do Ayrton. Esse filme de maneira séria, se você assistir esse filme de maneira séria, Ayrton, eu tô com o mestrão agora. Esses nerdola agora, esses woke de direita, fica tentando nos balizar, nos controlar. Não seremos controlados aqui no YouTube. Concentrada, sem ficar pensando em todos os fracassos que a Disney já fez pelo caminho, você com certeza vai encontrar a mesma coisa que eu encontrei. Um filme que tem mais profundidade do que todos os outros filmes que a Marvel vinha lançando depois de Ultimato. Inclusive... Aspas fortes daí do Ayrton, tá? Fortíssimas. Isso no Twitter ia gerar um cancelamento na hora. Mas ele não faz, né? Ele segue a tática aí de um certo youtuber grande. Ele não se expõe a tretas no Twitter. E quando vai pro YouTube, finge que não falou. Olha só o modus operandi aí dessa galera. Supera Homem-Aranha No Way Home, supera Deadpool e Wolverine. Cara, muitos filmes que a gente se apaixonou. Esse filme dos Thunderbolts consegue ser mais profundo, Isso aí foi no meu pessoal. Foi no meu pessoal, Ayrton. Você não tinha o direito. Você não tem um cara do seu tamanho aqui dentro da plataforma.
Um cara do seu tamanho não tinha esse direito. Não tinha esse direito. Consegue ser mais dedicado a uma coisa muito importante que a maioria das pessoas talvez não tenham se dado conta. Mas antes, galera, da gente entrar nesse assunto, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações para não perder nada do que sai aqui. Peço que deixem um like, isso é muito importantíssimo. Tanto aqui quanto lá no Ayrton. Deixar o seu like e acompanhar os criadores de conteúdo para que você, meu amigo, não seja calado novamente. E se você acha que os criadores que já existem na plataforma não representam a sua voz, se você acha isso, você vai lá e você cria o seu canal, cara. Ao invés de ficar fazendo bucha aqui na internet, tá ligado? Foi o que eu fiz. Eu fui lá e criei meu canal. Criei minha página para tentar ter voz. Uma voz que eu acho sensata, né? Que é a minha voz. Vocês não acharam que eu ia ser egocêntrico nesse nível, né? Mas eu sou muito mais do que isso. Vai tomando. E vamos embora pro reacting de novo. Importante, ajuda a gente demais na caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato e também faça com que esse trabalho continue existindo. Do meu lado. Tá vendo que cara mercenário, velho? Falando de dinheiro, cara. Mercenário demais, velho. Tem um QR Code e aqui embaixo, né, na descrição, tem um link que manda vocês diretamente para o LivePix e assim vocês podem doar o valor que vocês quiserem para que assim possam nos ajudar a alcançar a nossa meta, que é uma webcam nova. Caraca, mano. Assim, né? O Ayrton, ele tem uma boquinha de veludo, ele não tem, velho? Caraca, mano. Agora que eu tô percebendo, agora que eu, sabe? Que eu dei uma ligada, mas vamos deixar isso, vamos deixar abaixo, senão vão começar a duvidar. Vão começar a duvidar da minha gênero. Mas então, galera, vamos começar falando praticamente pelo filme. O filme em si, ele é muito simples, né? É uma missão que a Valentina Allegra coloca todo mundo para tentar fazer com que eles... Eu só pausei agora, não foi nem para falar nada. É pelo prazer de pausar. Cara, isso é tão legal, velho. Agora eu entendo porque o vídeo do Giga chega, sei lá, 50 minutos, 1 hora, mano. É muito bom pausar enquanto os outros tá falando, mano. Cara, dá uma satisfação pessoal gigantesca aqui dentro do YouTube, cara. Que isso, mano? Vamos embora de novo, que eu quero pausar mais. Sumam, eles são meio que o último resquício das suas cagadas que ela fez pela sua vida. O governo está caçando ela, está tentando achar alguma maneira de ou fazer o impeachment, tirar ela do controle da empresa, da CIA, né? Que poderia muito bem, até porque esse personagem existe nesse universo safado aí, desse universo do Thunderbolt. Poderia muito bem ser o Barão Zemo. Poderia muito bem esse plot ser, na verdade, por trás dos panos de tudo, o Barão Zemo. Poderia facilmente. Que é um membro dos Thunderbolts. Mas essa empresa safada, esse filme safado, não faz isso. Tô errado? Nunca estive. Vamos embora pro reacting. Do governamental e também tirar Caraca, mas colocar... Cara, eles têm, assim, o direito de todos os personagens dos Mestres do Terror. Eles têm todos os Thunderbolts. Inclusive, eles fazem ponto em vários outros filmes. Eles têm, cara. Olha o que os miseráveis põem num filme de Thunderbolts, mano. Esse lazarento desse capitão, desse guardião vermelho, que é um palhaço. Um palhaço vermelho. Esse Lula da Shopee marombado. Caraca. Por favor. Me ajude a te ajudar. Por favor, me ajude a te ajudar.
O Buck, cara, que é um congressista, mano. O cara brinca de missão... como é? Esqueci o nome agora do filme. Esses filmes aí político. Filme de safada, gosto, ninguém liga. Que é um cara. É um cara, mano. O personagem virou mulher. O treinador é um cara, mano. Apareceu 2 segundos de tela, levou um tiro e acabou o personagem. No trailer, cheio de cena desse maluco. E a atriz mó sem graça, mano, nas coletivas, no material de divulgação, ela mó sem graça. Eu acho que ela já sabia. Caraca, mano, passei 2 segundos de tela, tô aqui festejando com os malucos. Que ridículo, cara. Que ridículo, cara. Uma outra empresa, perdão, é outra empresa. Ela era da CIA e vai para essa outra empresa e eles estão tentando tirar ela de lá. Ela seria sofrido ou impeachment ou seria presa. Então, a última coisa que resta é os Thunderbolts, né? São os seus agentes secretos e ela faz com que todo mundo caia no último lugar que falta ser apagado no mapa, que é como se fosse um galpão, né? Como se fosse uma fortaleza. E lá ela iria eliminar todo mundo para que ela então ficasse livre de qualquer suspeita. Tudo dá errado, eles se juntam. E esse plot é o plot que se aproxima mais de Thunderbolts. Por quê? A essência do Thunderbolts é justamente a manipulação da opinião pública para fazer com que vilões ególatras sejam vistos como heróis. A Allegra é a única personagem dentro dessa estrutura que tenta fazer isso. Só que ela meio que não tenta, né? Ela reage à opinião pública, que é diferente de imputar a opinião pública. Ela faz isso porque ela está sendo caçada, porque o cerco está fechando, estão descobrindo as merdas dela. Então ela reage a isso tentando manipular a opinião pública. Quando os mestres do terror, o Thunderbolts original, eles são um bando de vilão que diretamente manipulam a opinião pública para continuarem fazendo atrocidades, besteira, mas terem poder, regalias, abastecer seu ego. Os caras são malucos, cara. Os caras são malucos. Aí você vem para um filme desse e é essa água de salsicha de Thunderbolts. Água de salsicha de Thunderbolts. Depois muda o nome e aí já virou várzea. Já virou várzea. O filme é bom, não me entenda mal. Não me entenda mal. O filme é bom. Só que não é o filme dos Thunderbolts. E isso é muito triste para mim. Isso é muito triste. A gente sabia que não seria um filme dos Thunderbolts? A gente sabia, de certa forma, que ia ser um filme dos Vingadores Sombrios. Mas, caramba, custa fazer um trailer falando a verdade, mano. Custa fazer isso. Por favor. Eu me excedi. A galera que tá se jogando na frente da bala. Eu falei o óbvio. Eles mentem. Vamos embora pro react. Juntam, libertam o Bob, que estava preso lá dentro, que se torna um sentinela. Enfim, o plot do filme é muito simples, sabe? Ele é básico. É todo mundo depois tentando se recuperar, tentando encontrar a Allegra, tentando se vingar. E também todo mundo tentando pegar ela. Ela é a vilã do filme. Mas que no final acaba escapando, porém fica nas mãos dos Thunderbolts, que sabem toda a verdade e que poderiam entregar ela a qualquer momento. Isso é o mais triste, cara. Isso é o mais triste, mano. Isso é o mais triste, mano. Quando eu acho que, caraca, finalmente elas vão manipular a opinião pública pesado agora. Agora vão entrar na essência, embora que lá no final, agora eles vão pegar a essência dos Thunderbolts, cara. Aí os caras dizem, você tá na minha mão agora. Na minha mão. Aí eu disse, mano, tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira, cara. Eu sou palhaço, por acaso?
Eu sou palhaço, por acaso? Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu ter o filme de Thunderbolts, cara. Por favor, deixa eu ter, por favor. E seria ótimo, inclusive, depois do Doomsday, ter um filme do Thunderbolts. Porque, para quem não sabe, o Thunderbolts ele aparece justamente no vácuo entre os heróis. Como assim? Os Vingadores tinha ido para as cucuia, o Quarteto Fantástico tinha batido as botas também. Então tava sem herói na Terra. Os caras com a sacada fenomenal, o que eles fizeram? Caraca, mano, não tem herói aqui, velho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fingir que é super-herói para continuar fazendo merda sem que ninguém atrapalhe, sem que apareça outro super-herói aí e atrapalhe a gente. E a gente vai com medo dos dois lados. Vai com medo do governo, manipulando a opinião pública, recebendo benesses sociais. E a gente vai continuar fazendo merda, vai continuar sendo um desgraçado que a gente é. Vamos continuar fazendo isso. E ainda assim, praticar alguns atos de heroísmo e a opinião pública vai dizer que a gente é herói. É isso, cara. E é uma coisa que parece ser simples, mas quando você aplica essa questão aos vilões que foram tratados lá nos Thunderbolts originais, cara, é muito sensacional, é fantástico, é lindo, cara. É lindo você ver os caras mudando o paradigma enquanto fazem atos heróicos. Nesse Thunderbolts, praticamente só tem de atos heróicos o arco da cidade lá, que a galera começa a cair os bagulho do prédio e eles começam a salvar as pessoas. Só tem esse trecho praticamente de arco heróico. Ou seja, eles fazem uma ação heróica e já mudou tudo dentro deles. Porque não são vilões. Aqueles personagens, pelo menos nesse universo cinematográfico, eles não são vilões. Eles são anti-heróis e até heróis. Aquele cara, esse Guardião Vermelho, o original, é um psicopata maluco, cara. O cara é um desgraçado total, mano. O cara é um psicopata total, mano. Aqui ele é um tiozão do pavê. Um brincalhão. Um fofinho. O cara é um psicopata, mano. Que isso, cara? Igual lá no Arif. O cara sequestrava criança, menininhas, e ele é retratado como um cara fofinho, piadocas. A luta do Buck contra o Guardião Vermelho no Arif, ridícula, cara. Os caras se mordendo, coisa. Cara, que isso, mano? Os caras pegam as figuras mais desgraçadas e transforma eles em área cinza. Não, porque esse negócio de maniqueísmo preto e branco é muito estigmatizante. Cara, é um psicopata lunático agente da KGB, mano. Tá falando o que pra mim, velho? Que isso, cara? O que a gente tá vendo aí, mano? Que isso, cara? E é isso, cara, isso é o que mais me deixa bizonho, cara. O que mais me deixa cabreiro. Porque outro arco interessantíssimo é o Norman Osborn forçando vilões a serem heróis para que ele ganhasse poder político. Poderia ser muito bem o arco da própria Allegra. Ela forçar esses vilões a agirem como heróis para ela ganhar poder político. E aí, nessa desenvoltura deles agindo como heróis, eles acabem mudando a cabeça deles, como acontece em vários outros arcos com vários grupos. De tanto eles fazerem heroísmo, de tanto ele ver a opinião pública, gostar deles, eles começam a mudar algo dentro deles. Caraca, fazer o bem é tão gratificante, velho. Fazer o certo, apesar de difícil, é tão gratificante, sem falar nos dilemas morais riquíssimos dessa história, que é um maluco que não tem escrúpulo em matar, em roubar, em passar por cima de qualquer lei. Ele agora
na fachada de herói, ele tem que agir, ele tem que pensar como um herói. Ele não pode chegar num cara aleatório, meter a porrada e matar o cara no meio da rua. Todo mundo vai estar com o celular filmando, todo mundo vai estar olhando para a cara dele. Ele precisa persuadir o cara para o cara falar. Ele vai tomar xingo, ele vai ser escorraçado, cara, porque ele é um herói agora. Ele precisa partir desse princípio. Agora pensa só, um lunático psicopata tendo que partir de princípios empáticos. Isso é muito interessante, cara. Cadê isso no filme, meu Deus? Eu só queria ver isso no filme, por favor. Só um. E o cara ainda chega na minha cara e diz: ah, se você quer ver a mesma coisa, vá pro quadril. Pelo amor de Deus, eu quero só um filme com isso. Eu só quero um filme, cara. Miserável. O cara tem tudo, mano. Mas passando isso, né, o grande plot desse filme basicamente retrata algo muito importante que a maioria das pessoas não se deram conta, ou simplesmente talvez se deram conta, mas acharam que não seria tão importante. O filme inteiro é baseado sobre luto, depressão, como é tratar os seus demônios. Inclusive aí, parabéns ao Ayrton, né? Um cara fino. Parabéns ao Ayrton, que veio na temática do debate que ele quer levantar. Veio todo de preto, né? Veio com a camisa preta. Não podemos mais fazer piada além disso, porque senão a gente vai preso. Mas vocês entenderam onde eu quero chegar. Vamos embora. Internos, basicamente todos os personagens, por mais que a gente saiba que eles tenham cometido crimes e outras coisas pela sua vida, todos eles carregam a culpa, né? A Helena na questão do seu início como Viúva Negra, da Falou bem, cometeram crimes. Eles não são vilões. Tá? Eles não são vilões. Fizeram merda. Fazer merda é diferente de cometer crime. Inclusive, no caso do agente americano, ele matou um terrorista, né? Inclusive, faz até piada com isso no filme. Peraí, dê a sua definição de inocente. O cara que eu matei era um terrorista, mano. O cara era um terrorista, sim, mano. O pior é que ele tá certo, cara. Se você assistir lá Falcão e Soldado, você vai ver que o cara era um terrorista e que no final de Falcão e Soldado, ele tem um arco de redenção, o agente americano. Ele percebe que ele não é o Capitão América. Ele tem todo um desenvolvimento pro herói. E aqui ele é um abestalhado. Eu sinto muita culpa. Eu sinto muita culpa, cara. Cara, tu já sentiu essa culpa, mano. Tu já viveu esse arco, cara, lá no Falcão e Soldado, na série, cara. Por que é que tu tá remoendo isso, mano? Vamos fingir que ninguém viu. Vamos fingir que nunca aconteceu e fazer esse mesmo arco dele nesse filme. E ficou bom. Ficou bom, tá? Perda da irmã, de faltar sentido na vida. O Guardião Vermelho, exatamente a mesma coisa. O John Walker, né? Ele era o Capitão América. Ele acabou limando uma pessoa que não chegava a ser inocente, mas tinha se rendido a ele. Ele se deixou a emoção, caiu, deixou de ser o capitão, perdeu a família. A Fantasma, a gente já sabe toda aquela história sofrida dela. O Bob, pela sua infância. Caraca, deu aí, tu aguenta, mano, tá? A Fantasma, a gente já sabe toda aquela história da família dela e rindo, tá ligado? Rindo de canto e boca, a gente escutou, a gente tá ouvindo aí. A personagem é tão ridícula que nem a gente aguenta. Caraca, é sério que eu vou ter que falar dessa personagem, que ela é literalmente um fantasma dentro da história, velho. Ela aparece para dar bom dia e boa noite e acabou. Todos os personagens tinham seus demônios internos. E o mais legal dessa história, e foi aí que o filme me pegou, principalmente na segunda assistida. O filme lhe pegou, Ayrton. Ai, cuidado das palavras, hein? Cuidado, pode ser bullying.
é quando ele fala sobre essa questão de como a gente tem problemas, como a gente tem dificuldades na nossa vida, como nada do que acontece na nossa vida deve nos definir. E que nenhum problema, ou nenhum trauma, ou nada que fique... Começou a lacração. Começou a lacração. No nosso caminho, deveria ser combatido de forma sozinha. A gente sempre tem pessoas que podem contar. O filme mostra, por exemplo, tem uma cena que o John Walker, ele tá meio que o Bob entra na mente dele, ele vive o dia em que ele briga com a sua esposa e aparentemente é o momento que ela sai da vida dele. Quando ele se volta-se, ele tá olhando pro fosso de um elevador, ou seja, prestes a pular. A mesma coisa a Helena, quando ela fala do vazio, bem no início do filme, primeiros frames, ela fala do vazio, da solidão, e ela tá na beira do parapeito de um prédio e se joga. E assim o filme inteiro vai mostrando que todos eles têm esses dramas, todos eles têm esses pensamentos de se limar, entendeu? Então o filme trata como uma superação a tudo isso. E para mim esse foi o ápice do filme. Quando tu assiste pela segunda vez e essa mensagem do filme realmente é muito boa e muito inspiradora, muito heróica para um filme B desse, um filme C desse aí. Muito inspiradora. Vamos dar o braço a torcer aqui? Vamos dar o braço a torcer aqui? E não torce muito não, que ainda tem o resto do filme. Cada troca de ideias entre eles é simplesmente fantástico, sabe? É um desenvolvimento muito incrível que eu jamais esperaria de um filme dos Thunderbolts. Eu achei que seria piadinha, eu achei que seria o tempo inteiro troca de ideia. Eu também, tá? Vermelho, achei que seria pior. Piadas. Ele faz, mas sempre num time e num nível certo. Não. Até porque se não tivesse... Não, peraí, não, Ayrton. Aí você forçou a amizade comigo. Não, Ayrton. Isso aí é narrativa sua. Isso é opinião do Ayrton. Forçou a amizade. Esse cara é chato no nível. Deu quase jogar um celular na tela do cinema. Caraca, mano, cala a boca, mano. Deixa eu assistir o filme, pelo amor de Deus, mano. Cala a tua boca, gordo lazarento. E eu gosto do David Harbour, velho. David Harbour é sensacional. Mas os caras já judiam esse ator, mano. Cara, eu acho que a galera não gosta dele, velho. Eu acho que a galera vê o carisma dele como uma ameaça dentro da indústria. Aí os caras falam, caraca, mano, vamos botar esse cara nos papéis mais lazarentos, ridículos da vida dele, que é pra ele não despontar, cara. Que é pra ele não crescer dentro da indústria e ferrar a gente. Eu acho que o pensamento dessa galera é esse aí, velho. Esse filme ficaria pesado demais. O próprio Buck mostrando as suas dificuldades e o passado dele a gente já conhece, então não precisa nem ser aprofundado nesse filme. Mas as cenas, né, para mim, os dois personagens mais complexos de toda essa história, além da Helena, tá? Além da Helena, que a gente vê que ela realmente tinha muitos problemas no passado, que ela tinha lá quando começou na Sala Vermelha, depois do seu treinamento, depois ela tentando lidar com o que acontecia, que ela trabalhava, bebia e trabalhava e bebia, vivia nesse ciclo. Mas também a gente tem o Bob, né, que ele era quebrado, ele criou o Void. O Void é a personificação da depressão, da solidão, do vazio, aquilo que nada é completo, aquela sensação de que ninguém é teu amigo, aquela sensação de que nunca vai ter alguém perto de ti. Inclusive aí, parabéns novamente pro Ayrton aí, que veio fantasiado de Void. Aqui, ó. Caraca, ficou igual, Ayrton. Parabéns, mano. Essa camisa também deu um tchan pra você ficar ainda mais parecido com o Void do que você já é. Parabéns, cara. Tá no shape do herói, né? Tá no shape do herói. Solidão, do vazio, aquilo que nada é completo, aquela sensação de que ninguém é teu amigo, aquela sensação de que nunca vai ter alguém perto de ti para te ajudar, para te abraçar, para poder te convencer que as coisas podem melhorar, que pode ter algo. Ayrton, na moral, Ayrton, tu deveria fazer um time de futebol, cara. Sei lá, um time de basquete. Vai no colégio aí da criançada. Que discurso inspirador, cara. Meu Deus do céu. Quase me convenceu que esse filme é decente, mano. Que discurso inspirador. Tocou meu coração, velho. Que é isso, Ayrton? Meu Deus. Ayrton, pare de ler livros do Augusto Cury, hein? Pare agora. Você tá muito
Você tá muito livre de autoajuda. Algo além daquilo que tu tá vivendo nesse momento. Então, o Void, ele simplesmente foi personificado como a depressão. Né? Ele é a depressão nesse filme. Ele mostrou, ele dizia, você não está cansado de lutar, deixa eu tentar tirar isso de você. Ele apaga os soldados, ele entra na mente, faz com que todo mundo viva a mesma cena que atormenta a sua mente repetidas e repetidas vezes. Então ele meio que te castiga com aquilo. E no final do filme, quando o Bob luta contra ele e tenta despejar todo o seu ódio, ele estava sendo consumido pela própria ira, pela própria depressão. E somente é salvo, né, quando ele começa a ser tomado pelo vácuo, ele somente é salvo no momento que todo mundo abraça ele. E aí Helena fala, eu estou aqui, eu estou com você. Entende? Esse tipo de mensagem que um filme de... Ai, que lindo, cara, que lindo! Meme de 2015 aí pra galera. Super-herói consegue trazer, cara, é sensacional, sabe? É sensacional. Mas como filme, como história, como roteiro, como desenvolvimento, talvez como personagens, talvez a gente possa dizer ali que o filme ele é nota 8, 8,5, para algumas pessoas 7. 8,5, cara? Que é isso, mano? Que isso, cara? Que mundo é esse que a gente tá vivendo? Que Brasil é esse aí que a gente tá vivendo? Tô abismado agora. 8,5, cara? Calma lá, vamos baixar a régua aí, pelo amor de Deus. Pode funcionar para algumas pessoas, para outras não, mas esse é o filme. Ele é um filme simples, direto, com um plot previsível, uma vilã simplificada, mas que consegue te trazer mensagens extremamente interessantes no decorrer da história. O momento que o Guardião Vermelho conversa com a Helena, ele fala sobre o passado, como ela não tinha brilho quando foi encontrar ele na casa dele, como ela reencontrou o seu... As poucas vezes que esse lazarento não abre a boca e fala uma piada. As poucas vezes é essa aí. E é bom. Não é impressionante, cara? Quando ele para de encher o saco do telespectador, ele vira um personagem interessante. Seu brilho de novo, como ela queria fazer parte de alguma coisa importante. Tudo isso dentro do filme é muito bem escrito. Vale a sua assistida. Esse filme a recém estreou. Passamos pelo primeiro final de semana. Caraca, o português foi embora aqui do Ayrton do nada, mano. Ele tava tudo bem, mas como ele do nada ele começou a recém-assistida. Caraca, Ayrton, pelo amor de Deus, olha o supletivo, Ayrton. Então, se você não tem nada para fazer, turma, se vocês não tem nada aonde ir, vocês estão aí, né, recebendo essa semana, quinto dia útil, coisa arada, não sabe o que vai fazer, recomendo demais. Propaganda do filme, tá vendo? Esse vídeo do Ayrton é um grande AD. A gente percebeu, matei agora. Achou que nos enganaria, não é? Tá aprendendo muito com o mestrão, Ayrton. Cuidado, hein? Seu vampiro. Como é? Seu sanguessugueiro. Vamos embora. Que vão ao cinema e assistam Thunderbolts. Está sensacional. É um filme simples, é um filme humilde, mas ele entende que ele é isso. E dentro... Um filme humilde, cara. Caraca, essa foi a primeira vez que eu vi esse adjetivo ser usado com um filme. É um filme humilde, né? Um filme humilde. Um filme cheio de humildade. Dentro desse seu limite, dentro do que ele pode te oferecer, ele consegue estender a sua ideia, sabe? É como se ele soubesse, é como se fosse uma caixa, sabe? É como se fosse uma caixa. Ele sabe até onde ele pode ir e ele aproveita cada centímetro que ele pode ir para poder te envolver na história. E é um filme tão bem feito, tão bem escrito, e a história é tão envolvente que tu não vê o tempo passar. É assim e o filme tá acabando, sabe? Se eu tenho alguma crítica para fazer a esse... Aspas fortes aí novamente do Ayrton, tá? Que tá fazendo esse jabá aí pro filme. Porque esse vídeo dele é um jabá. Tá fazendo essa propaganda, essa peça de marketing aí pra esse filme. O filme passa e você nem vê. Caraca, mano. Eu ficava olhando, eu ficava contando nos dedos a hora dele acabar, velho. Eu já não tava suportando mais. Eu já tava, mano, caraca, mano. Já acabei aqui o Fini, a Rebala Fini. Já acabei o Fandangos aqui de comer no cinema, mano.
E o filme ainda não acabou, cara. Pelo amor de Deus. Ainda teve uma cena pós-crédito aí demorada pra caramba. Esse filme, eu tenho duas críticas. Primeiro, o filme ele poderia ter um pouquinho mais de calma para explicar algumas coisas, mas o ritmo não me desagradou, tá bom? O ritmo foi excelente, por isso que eu falei que o tempo passa rápido. Tu não percebe o tempo passando, sabe? O ritmo do filme não é ruim, mas alguns detalhes ele poderia dar mais uma trabalhada, como o próprio Sentinela, sabe? Ele poderia dar mais uma trabalhada no Sentinela. Mas tudo que a gente viu no filme já consegue explicar para qualquer um, mesmo que alguém não conheça as histórias em quadrinhos ou a origem do Sentinela, fica tranquilo. Vamos ficar calados para não perder a amizade. Vamos continuar. A é bem próximo do que é nos quadrinhos. Aliás, vou aproveitar, tá? Hoje à noite vai sair um vídeo contando a origem completaça. E vamos assistir esse vídeo aqui. Por A mais para ver o Ayrton provar por A mais B. Por A mais B. Que o Sentinela é igual a esse aí do filme. Do Sentinela, beleza? Hoje à noite, nesta quarta-feira, por volta das 21, 22 horas, mais ou menos, vai estar saindo o vídeo com a origem completa do Sentinela, tranquilo? E a outra recomendação que eu poderia fazer para esse filme, né, que é minha segunda e última crítica, é que esse filme deveria sim ter pelo menos mais cenas de lutas. Ele consegue construir tudo que a gente quer. Creators looking for an Tomei o ad, mano. Tomei o ad. 50% off. Caraca, mano. Tomei Tanto o na ad. questão. Eu achei que era só com os outros que acontecia, mas não tem como, mano. Ninguém escapa do ad. Ninguém escapa do ad. Como eu falei para vocês, da representação da depressão, do luto, né, do combate interno que o ser humano tem. Mas também eles deveriam aproveitar um pouco mais como é um filme de ação. A cena de luta entre os Sentinela e os Thunderbolts é incrível. Eu achei que seria bizarro ver ele combatendo os Thunderbolts, mas foi sensacional. A cena de luta foi muito boa. A demonstração de que o Sentinela é imparável, cara, é incrível. E eu vou ter que dizer para vocês, antes da gente continuar, tá bom? Eu vou ter que fazer rápidas observações para não me alongar muito, beleza? A primeira é sobre a Helena. Personagem incrível, trouxe desenvolvimento, melhora de um filme para o outro. E foi uma redenção também para a atriz, né? Redenção para a atriz, que Hollywood gosta de queimar essas atrizes aí que tem um certo futuro, que tem um certo potencial dentro da indústria. Eles amam queimar essas atrizes, velho. E elas vão, porque elas precisam começar de algum lugar, elas precisam ganhar espaço de algum lugar. Mas o cara vai e amassa, bota ela nos personagens todo cagado, com a escrita toda cagada, e bota a mina pra fazer. E fica queimada, cara. Ganha antipatia do público, cara. A Helena era uma personagem horrível no filme da Viúva Negra. Nesse novo filme é uma das melhores, tá? Ela consegue conversar com o público, ela fala sobre o luto, ela fala sobre a depressão diretamente com o público. Primeiro ela fala que você deve ignorar, que você não deve combater, que você deve esquecer o que está acontecendo e seguir em frente. Depois ela fala, não, você tem que entender que há um momento que você tem que parar, analisar, pensar, conversar, porque sempre tem uma pessoa do seu lado. O segundo personagem que eu anotei aqui é o agente americano. A redenção do John Walker. Sensacional. Perceber Ele já tinha tido a redenção dele, né? É porque adicionaram uma camada a mais aí no drama dele, que é a questão familiar, dele se sentir um pedaço de bosta, porque ele não tá contribuindo de maneira familiar. A cabeça dele está na opinião pública ainda. Então ele esquece, vamos dizer assim, do que ele tem, que já é o que ele precisa ter, já é o tesouro dele, que é a família dele, e ele fica focado no que ele possivelmente perdeu quando fez aquela cagada e perdeu a chance de ser o Capitão América fixo. Como o peso da culpa consumiu ele, como ele se deixou ser levado pelas atitudes, e depois ele tenta fazer exatamente isso, ignorar o que está acontecendo,
tentando se mostrar um bom soldado, tentando se mostrar todas as qualidades para tentar ser aceito. Ele é um excelente soldado, mas ele é como se fosse uma versão falha do Capitão América, alguém que não consegue pensar, sabe? Ele age por impulso, ele age pelo instinto, ele não se limita. E isso é o castigo dele. E o filme deixa claro no momento que falam que a família, né, que a esposa e sua filha foram embora da casa. A Fantasma praticamente é a mesma coisa, né? Ela quer um lugar para ela está isolada desde o filme do Homem-Formiga, ela sumiu no mapa, né? Então, basicamente, ela também não teve tanto desenvolvimento. Nesse filme também, ela sumiu, cara. É um fantasma, né? Eu me apaixonei por uma fantasma. O Guardião Vermelho eu achei também mais simples. Ele foi o tiozão, ele foi o pai desse filme. Cara, que personagem, vou te contar, velho. Que personagemzinho lazarento, insuportável, cara. Eu não consegui achar graça, mano. Eu não consegui. E quando ele falava do time de futebol do Thunderbolts, ai meu Deus do céu, que dor no peito que eu sentia, mano. Caraca, mano. É sério que você vai destruir o nome do filme, cara? Fazer uma piadoca dessa aí, velho. Conversa com a Helena, ele tenta manter todo mundo junto e é o alívio cômico. Então, basicamente, melhoraram a construção que ele recebeu em Viúva Negra. Ele era um velho bobão totalmente atrapalhado. Nesse, ele continua sendo, mas no time, na dosagem certa. Ele continua sendo excelente, tá bom? O Bucky dispensa comentários, tá? Ele praticamente segue sendo o mesmo personagem. E foi bom o Bucky, tá? Foi bom o Bucky. Achei que ele ficou meio abestalhado nas partes como congressista. Mas essas partes também não duram muito, né? E bola para frente. Eu acho que eles tentaram fazer alguma referência, alguma piada política, algum político de lá, porque tem uma cena dele que ele não sabe nem do que está sendo debatido e é uma cena muito CQC, tá ligado? Que os caras chegavam lá, pegavam alguma pauta aleatória do Congresso, dizia, olha, o que, é que você acha dessa pauta aí, parágrafo 2, 3, 4, não sei o que, das contas, e perguntava pro político, e o político tinha acabado de acordar, e o cara ia lá com o microfone e sacaneava o cara. Foi a mesma coisa que rolou com o Bucky. Achei essa parte meio paia com o personagem, mas a cena que referencia, por exemplo, o Exterminador do Futuro ficou muito bem feito, ficou animal. É uma das cenas mais sensacionais do filme. De sempre, só que dessa vez mostrando que ele é um soldado, né? Ele tenta ser um congressista, ele aparece sendo deputado, mas ele logo depois deixa o cargo, né? Perde ou deixa o cargo e volta a ser um soldado e no final se torna um novo Vingador. E galera, por último e não menos importante, o Bob /Sentry /Void. Bob tá sensacional. Muitas pessoas queriam que o Henry Cavill fosse o Bob tá legal demais nesse filme e eu sou totalmente contra por um bom motivo. O ator viveu, Lewis Pullman, ele conseguiu viver um Void, um Bob, um Sentinela incrível. Ele mostrava no seu rosto, na sua maneira de agir, de falar, que era uma pessoa que carregava traumas, problemas inacreditáveis, mas ao mesmo tempo ele tentava passar para as outras pessoas que ele estava bem. Ele dizia, não, eu tô legal, não, tá tudo bem. E, para mim, essa é uma falha do Henry Cavill. É transmitir sofrimento nas suas expressões. A gente acha incrível o sofrimento que ele tem, né? Porque ele tem expressões tão imponentes, tem uma postura tão imponente que você, às vezes, não compra, cara. Que ele tá realmente sofrendo, que ele tá mal. Então, se tivesse uma coisa a ser trabalhada, vamos dizer assim, no Cavill, seria isso, cara. Seria uma imagem de fragilidade na sua atuação. Que geralmente essa fragilidade não existe. Também os papéis que ele pega, às vezes não demandam muito disso, mas no caso do Sentinela, como Bob, ele precisaria disso. Ele precisaria desse sofrimento, que eu acho que não entregaria como esse ator aí entregou. Tá tudo ok. E ele travava.
E, ao mesmo tempo, tu começava a descobrir que ele era quebrado, que o Void, essa personalidade, era a depressão dele tomando conta. Cara, o filme é sensacional, é sensacional. Toda vez que vinha o Sentinela, vinha o Bob, vinha o Void, tu conseguia notar a diferença, tu entendia o que estava acontecendo. E quando... Tomei o AD2, velho. Tomei o segundo AD. Esse Ayrton é um mercenário, mano. Esse Ayrton é um mercenário, mano. Caraca, aí. Era o próprio Bob, só que o Bob depressivo, que queria o fim de tudo, que tu entende que o Sentinela também já é outra personalidade, porque era alguém que sabia do seu poder, do seu nível de poder. E o Bob era simplesmente um adolescente, alguém que só queria ser aceito, só queria que as pessoas entendessem os seus problemas. Que os problemas sobre dependência química dele, os problemas que ele tinha da família, e ele tentava fingir que estava tudo bem. E quando ele e a Helena se encontram no vazio e conversam, ele simplesmente abre o peito e conta o que aconteceu. Conta que não estava bem, a Helena ouve e ele se sente melhor. E aí eles começam o combate contra o Void de dentro para fora. Filme excelente. O filme Thunderbolts. O filme Thunderbolts é nota 8,5. Ai, Ayrton, não, Ayrton. Não, Ayrton. Não, Ayrton. Por favor, Ayrton. 8,5 não, Ayrton. Tá vendo? Ah, mano. Ah, Ayrton. Tava tão bem. Na minha visão, pelo meu gosto, pelo como o filme chegou em mim e como eu me senti assistindo o filme, para mim é um filme nota 9, nota 10. Para mim, tá? Para mim. Mas se eu tivesse que avaliar esse filme abertamente para vocês, nota 8,5. Um filme que agrada, cumpre o seu papel, entende o seu lugar em todo o mundo, mas também funciona da melhor maneira possível. Mas antes da gente encerrar o nosso vídeo, é o seguinte... Eu não poderia encerrar esse vídeo sem mostrar para vocês. Isso aqui eu vou parar, porque não é um assunto que me interessa. A minha análise é sobre o filme. Esse negócio de número, de especular bilheteria, isso é coisa de nerdola, de fake news, tá? Então, muito obrigado, Ayrton, pelo seu conteúdo, para que nós parasitássemos ele, para que nós vampirizássemos esse seu conteúdo, tá? Fico muito feliz. Faz um conteúdo sensacional, né? Que também é um cara que parasita outros conteúdos de terceiro, né? É um vampiro. Somos todos mercenários aqui dentro do YouTube, dentro dessa plataforma. Então, galera, quem quiser saber mais também acerca da bilheteria, vá lá no vídeo do Ayrton, né? Acompanhe o seu vídeo na íntegra, deixe seu curtir, seu joinha, se inscreva no canal do Ayrton, né? O canal do filho do Elvis, tá? Faz um conteúdo sensacional, conteúdo nerd, não é página de militância, página de política disfarçada de cultura pop, igual a gente aqui. A gente aqui somos uma página de militância disfarçada de cultura pop. Eles são um conteúdo nerd que não se abstém de falar da merda que colocam pra gente assistir, pra gente consumir hoje em dia. Não ficar calado fingindo que não tá acontecendo. Então vá lá no canal do Ayrton, se inscreva. Cara, super gente boa também. Um cara imenso, né? Um cara imenso aí. Um coração gigante o Ayrton tem, tá? E também, se gostou desse canal, desse pobre rapaz que vos fala, também se inscreva aqui. Vou tentar ficar fazendo live aí, tentar alimentar o canal com vídeo, tá certo? Um beijo na boca de todos vocês e até a próxima!